E caindo cerca de 16%, né, 16,4%. Nesses últimos 6 meses, a Home SA, código Home 3, vem se mostrando aí uma excelente oportunidade. Haja visto um pouco também, né, dos seus ramos de atuação, sobretudo na parte de máquinas, equipamentos, também fundidos e usinados. Algumas notícias que vêm agradando bastante os investidores, especialmente pagamentos generosos de juros sobre capital próprio, que vamos falar dentro desse vídeo, e algumas outras notícias, como por exemplo, lucro, pagamento de dividendos, entre outros. Uma pergunta: você investe em home, gosta do case? Convido você a conhecer um pouco mais sobre essa empresa no vídeo de hoje. E se você é novo aqui no canal, convido você a já se inscrever, também deixar o seu like para ajudar que esse conteúdo possa ir para mais e mais pessoas. Então vamos lá falar um pouco aqui sobre a Home. É fato que na data de hoje ela até surpreendeu o mercado, tendo um aumento aqui de 2,5%, que é interessante, meio que na contramão do próprio índice. Quando a gente observa aqui num prazo mais curto, né, nos últimos 5 dias, está tendo uma recuperação de aproximadamente 5%, mas quando a gente coloca aqui, tanto na visão anual, né, de 2024, já caiu 15% e em 12 meses caiu aqui 38%, né? Eu me lembro da Home na faixa de R$ 22, R$ 23, pagando ali seus dividendos generosos, sempre pagou excelentes dividendos, né? Vamos ver como isso se comporta, não só agora, mas também as perspectivas futuras para a empresa. Vamos dar uma passada aqui nesse anúncio importante que tivemos recentemente, na verdade, data de ontem, né? Então a gente pode observar aqui, vou até tentar dar um zoom aqui para você, para ficar mais fácil. Ela vai tirar, né, destinar aqui cerca de 21 milhões, né, de valor bruto, com base na posição acionária do dia 17, né, ou seja, até semana que vem, 17/6, como data X, para o pagamento de 23 centavos por ação. Sim, 23 centavos por ação só de JCP aí para aqueles que têm as ações da Home, né? Só para você ter uma ideia, se a gente pegar aqui esses 23 centavos, né, o 0,23, e dividir pela própria cotação do dia de hoje, de 10,55, isso perfaz aproximadamente, né, olha, 2,18% só na somatória aqui, né, de rendimentos da Home, né? Então, uma empresa que de fato paga bons dividendos, paga de forma recorrente, tem isso no seu estatuto como boa pagadora de dividendos. Pergunta: você vai receber? Está inserido aí no plano acionista da Home? Então, se tem, coloca aí no campo dos comentários para a gente entender um pouco mais como é que está a posição aí da nossa comunidade. Mostrar um pouco para vocês aqui como que se comporta ou quais são os atributos dessa empresa. Eu posso falar até com propriedade, sempre, praticamente a minha vida toda, eu morei aqui próximo das instalações da Home, parentes que trabalham lá, me formei no Senai, muitos dos meus colegas, fiz também bastante estudo sobre a empresa, conheço bem sobre ela. Então, sempre uma empresa, claro, além de familiar, né, mas também sempre muito desenvolvida na questão de máquinas, né? Sobretudo parte de injetora, eles têm uma abrangência muito grande aqui na parte de processos de injeção e também máquinas CNC, né? Máquinas que têm comando computadorizado numérico, né? Bastante utilizado em sistemas de usinagem. Também outra linha de máquinas, B&W, né? E também parte de fundidos e usinados. Para você ter uma ideia, eles fazem parte de bloco de motores e até aqueles miolo de pás para usina eólica, né? Usinagem e fundição pesada, né? Quando a gente compara aqui primeiro trimestre 24 contra 23, a gente pode observar melhoras e pioras a rigor de alguns cenários, né? Por exemplo, para a parte de máquinas e equipamentos, uma melhora. Para a questão de prestação de serviço, uma piora, né? Redução aqui de quase 50%. Parte de ferramentaria ficou estável. A parte de mineração e siderurgia também estável, enfim. Então, aqui foi um perde, ganha, praticamente manteve os mesmos numeradores. O que nos chama atenção aqui é na divisão de máquinas BW, né? Onde no primeiro trimestre de 24 teve, sobretudo aqui para a área de defesa, 100%, mas teve zerado aqui para a parte de máquinas, equipamentos, motores, construção, mineração e energia, né?
Aqui depende muito dos contratos de longo prazo, né? É bom observar nos próximos trimestres esses pedidos faturados, coisa que aconteceu em 23, mas não está apresentando aqui em 24. Parte de fundidos e usinados, também há um balanço entre perde e ganha, tanto da parte de automotivo comercial, se deu melhor aqui em 24, construção, bem também, caiu um pouco em máquinas agrícolas, ficou zerado em energia e em outros 3%. Vamos dar uma olhada aqui na parte de distribuição, né? Como é que é o faturamento por essas linhas de distribuição e unidade, né? Primeiro TRI de 23, máquinas home, corresponde a 64%. Aqui a gente fala desde máquinas CNC, máquinas operatrizes, também máquinas injetoras. Um pouquinho aqui das máquinas da B&W, né? E parte de fundidos e usinados, 30%. Isso em 23. Em 24, o cenário já muda um pouco. As máquinas B&W, né, já conseguiram uma participação mais interessante, bons volumes, uma queda em fundidos e uma estabilidade em máquinas home, né? E as receitas aqui também bem flutuante, né? Então, aquilo que a gente sempre gosta de ver, né, um gráfico aqui para cima, na verdade, ela foi para cima, desceu, foi para cima um pouco e desceu. As receitas no primeiro TRI de 24, meio que na contramão do quarto de 23, totalizando 208 milhões aqui, né? Muito de mercado interno, então depende muito aqui de como vai o PIB da empresa, tanto é que na apresentação ela coloca essa correlação e mercado externo uma baixa penetração, coisa que já aconteceu de talvez até com mais sucesso no último ano, né? Onde tinha praticamente 50-50 entre interno e externo. Então, no meu simples interpretar, isso daqui precisa melhorar bastante, sobretudo o mercado externo, aproveitando a queda do real, ok? Outras coisas também que a gente pode observar, fica mais nítido aqui, que a gente fala de mercado externo, principalmente porque Brasil, aqui no primeiro TRI de 23, corresponde a 80%, e no primeiro TRI de 24, o Brasil 65%, mas o faturamento está menor. Subiu um pouco na Europa, América Latina praticamente estável, subiu bastante nos Estados Unidos e Ásia estável, né? Precisa melhorar as receitas aqui, né? Quando a gente compara, né? Olha, de primeiro TRI de 23 contra primeiro TRI de 24 foi maior, mas bem menor, praticamente a metade aqui do final do ano passado, ok? Outra coisa também que a gente pode observar é a entrada de pedidos, isso é importantíssimo, né? Como é que está o pipeline da empresa, né? Será que está tendo mais entradas de pedido? E o que a gente vê aqui, que na somatória total, né? Aqui, tanto da entrada de pedidos, colocando home, B&W e fundidos, 14,7%, variando aqui primeiro trimestre de 23 para 24. Então, de fato, isso está ajudando bastante a home aí, né? Pelo menos o pipeline dela tá bom. As margens também estão num grau bem aceitável, né? Quando a gente fala de lucro bruto, né? 27, 27, 30, 29%. E quando a gente fala de lucro líquido operacional, né? Na minha opinião, está baixo nesse TRI. Não chega aos 10%, 9,9%, já chegou a 15%, quase 16% aqui. Bom a gente sempre observar, porque depende muito do lucro, né? Do lucro operacional, a questão dos nossos queridos dividendos. Isso a gente pode até olhar um pouco mais aqui. A empresa paga cerca de 7%, acima daqueles nossos queridos 6%, né? Número mágico aqui de dividendos. Mas lembrando que hoje ela está em desconto, você vai pagar aí, ter um desconto de quase 15% na empresa, com um PL extremamente baixo. Nos últimos 12 meses caiu quase 40%, cotação atual 10,59. Você tem aproveitado esses períodos aqui de zigue-zague, né? Lembrando que a Home, né, operava aqui embaixo a R$ 5, era uma small cap, chamou bastante atenção no mercado, chegou aqui a 22, conforme eu mencionei. Depois teve uma queda, né, bem importante aqui, depois voltou a subir, caiu um pouco e agora está estável, né? Você tem aproveitado para encher o carrinho aqui nesses períodos aqui, né? Tem feito isso? Coloca aí no campo dos comentários. Vamos dar uma olhada aqui na perspectiva de valuation, né, no nosso painel inteligente de ações. Vamos ver se, de acordo com Joe Greenblatt e também Benjamin Graham, se está cara ou barato. Indústrias Home, né? Agora Home SA, né? E caso você queira ter acesso a esse painel, já são mais de 350 acessos, o pessoal tem gostado bastante, né? Vou deixar o link para vocês na descrição e também no campo dos comentários. Vamos colocar aqui, só o ticker é muito fácil de usar, né? O Home 3, coloca em letra maiúscula. E vamos ver aqui, ó. Ah lá, para Graham e para Greenblatt,
está barata. Olha só que interessante, né? Ó, barata e barata. Por que está barata? O ROI está em duas casas, 12%. Tem desconto em preço sobre valor patrimonial com PL extremamente baixo. Dividendos acima dos 6%, que a gente gosta bastante, uma cotação bem modesta, né? Isso daqui atualiza todo fim de pregão, tá? Como agora ela está subindo 2,6, ainda precisa fechar o pregão para atualizar, mas é sempre diária atualização. Esses dados e esses daqui também, tá? Então a Home aqui está barata, né? Coloca aqui com uma boa perspectiva de preço de R$ 21,13 para preço justo de Graham, né? Pois é. E se você quiser encontrar outras empresas também nessa mesma condição, boas e baratas, que pagam bons dividendos, é só você utilizar aqui barata para Graham e também barata para Greenwich. Vem aqui, ó, seleciona, só 2 cliques, você já vai ter acesso aí a um painel, né, com inúmeras ações boas e baratas para você estudar, quer investir. Tem alguns filtros inteligentes, por exemplo, ó, colocar pelo menos R$ 100.000 para não pegar nenhum mico na bolsa, né? Ó, já cai também agora para cerca de 52 ações, para vocês poderem aí estudar e, quem sabe, montar uma posição interessante. Haja visto aqui uma boa margem de segurança, tá bom? Link do painel na descrição e também no campo dos comentários. Para a gente fechar aqui a questão dos valuations, dando aqui a tese, né, martelando a tese de uma boa pagadora de dividendos, quase 6%, sem comprometer o payout. A gente pode observar que o payout nesses últimos anos nunca extrapolou 100%, né? Ou seja, não precisa queimar caixa para pagar dividendos, sempre abaixo disso. Na verdade, uma média bem interessante, 33,63. Isso me chama atenção, né? É uma boa pagadora de dividendos, constante e com payout muito controlado, sem fazer nenhuma estripulia, nenhum exagero. A questão das dívidas está até que relativamente controlada. Aqui pode chegar até no máximo 3, está 2,9. E sobre o patrimônio pode chegar até 1, está 0,6. Então, até que está com uma dívida bem controlada. Cresce lucro e cresce receita. Vamos fazer aqui um cálculo de acordo com o Barsi, não significa que ele compraria Home, mas só um cálculo com base nos 6% de dividendos, quanto seria o preço justo. Né? Vou pegar aqui uma média de aproximadamente R$ 1. Vamos fazer aqui um cálculo bem simples. Né? Olha, 1 dividido por 0,06, valor justo 16,66. Hoje a ação está sendo cotada a 10,55, né? Quase 50% aí de potencial, né? De acordo com esse cálculo de preço justo. Pessoal, se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.